Vamos aproveitar que estamos de pé. Pai, não importa o preço, Senhor, nós queremos estar ali. E somos ensinados que devemos renunciar a nós mesmos, tomar a cruz e te seguir. Amém. E temos o grande exemplo de homens e mulheres, uma grande nuvem de testemunhas, e nós queremos olhar para esses testemunhos e andar pelo mesmo caminho. Converta-nos a Ti, Senhor, um pouco mais nesse dia. E a cada dia, se o Senhor possa ir nos convertendo. Pai, queira abençoar-nos com a Tua palavra nesta manhã. Que cada um tenha o máximo interesse em ouvir e que Tu possas abrir o entendimento para compreender, Senhor. Peço que o Senhor administre esta reunião para a Tua glória e honra, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar? As crianças poderão descer para a escolinha delas, né? Eu tenho acompanhado, ouvido os relatórios de nossas crianças. Eu sei que temos bastante crianças ali. E agradecemos a Deus pelas professoras, o nosso irmão, que também vai ali. Isso é uma maneira de preservar os nossos filhos no caminho do Senhor. Contudo, não é a igreja, só a igreja, assim como que não é só a escola entregar tudo, os pais devem acompanhar. Você tem seu filhinho ali embaixo, você deve acompanhar. Saber se está se portando bem e se ele faz aquilo que a professora diz, vocês têm que contribuir com isso. Tire um tempo e dê atenção a vossos filhos nas coisas do Senhor. Quando eles perguntarem certas coisas da Bíblia, ou qualquer assunto que está em dúvida, você deva, com paciência, com amor, explicar. Mesmo se eles veem coisas ali fora, e mãe, minha coleguinha, meu colega faz isso, e diz que é certo. Mas lembre, você ainda tem a confiança completa dos seus filhos. E a semente que você pôr, esta é a que vai ficar. Você simplesmente diz, filho, nós somos diferentes, nós somos cristãos, nós nos andamos segundo a palavra de Deus. Para eles isso é normal, faz isso, mas não é para nós. E você explique o porquê. Então, mãe, ali na escola tem que se levantar, tem aula de religião. Responda conforme ali, mas isso é para nota lá, isso não tem nada a ver conosco. Eles levantam e rezam, faz o sinal da cruz, o que eu faço? Respeite, fique de pé, respeite. Mas nós oramos a Deus, falamos com Deus. Não somos papagaio para ficar repetindo as palavras sem saber até o que está falando. Não, nós oramos, não rezamos. Então você, quando a menina chega a uma certa idade, a curiosidade, né?
as mães têm que estarem perto e responder. E responder, filha, é isso, é isso. Com certa idade, a mulher tem o que se chama menstruação. Vocês devem ter liberdade para conversar com seus filhos. Tanto o rapaz como a menina. Como se deve higienizar e assim por diante. Dê atenção a eles. Não se ocupe tanto nas coisas naturais e materiais, a ponto que você fique, vamos dizer, em falta com o teu pequeno rebanho, seja um, seja três, você tem que responder por eles perante Deus. E que os pais puxem a carroça junto. Se a mãe está corrigindo, mesmo que você veja, irmão, que aquilo é injusto, deixe. Irmã, deixe. Depois, lá separadamente, vocês dois conversem. Porque não tem coisa pior do que sofrer uma surra, às vezes nem surra não é, uma agressão. Entende? Uma injustiça. Isso marca. A correção correta, ela não marca, mas a injustiça marca. Então você simplesmente corrija. E há problemas, acerte depois. Não interfira. Agora o homem tem a mão pesada. Você deve saber que deve aliviar a mão. Deve aliviar a mão. E a verdade, esses tapinhas aí, essas pantufas, isso deixa a criança mais sem vergonha do que nunca. Então você tem que saber quando e como, e nunca corrija com ira, porque soa dessa forma. Eu fiz errado, mas eu paguei, tchau. Estamos quites. Mas antes, converse. Por que você vai apanhar? Por que ou às vezes nem precisa disso. Põe ali de joelho, de castigo, ou não deixa ver certas coisas, entende? Tira dele, tira dela, freia um pouquinho aquilo. E que você não fica ameaçando toda hora e sem cumprir. Não fale à toa. Então não abra a boca à toa. Mas quando você falar, cumpra. Cumpra. Então, a correção, ela vem desde o conselho até a vara. E a Bíblia diz, quem poupa a vara, poupa o bem. Eu não sou de acordo e acho que não deve bater a filho homem, bater o filho já moço, homem, a moça também. Isso não deve fazer isso. Então, irmãos, vocês viva próximo dos seus filhos. Desenvolva dentro do vosso lar aquele companheirismo, aquela amizade. Se há uma coisa que mais entristece filhos é ver os pais brigarem. E é o que mais acontece. Procure acertar suas diferenças sós, em voz baixa, lá, debaixo do pé laranjeira, lá no fundo do quintal, tá? E puxa a carroça juntos.
se é algum assunto, converse antes com ele, converse antes com ela. Agora, eu reconheço que às vezes há pais tão brutos que a mãe tem até que esconder certas coisas dos filhos, gostaria de participar, mas já sabe que o homem é uma dinamite. É difícil. Mas lembre-se, uma família que ora juntos, leia a Bíblia, cantam juntos, é uma família que permanece unida. Então, que Deus os abençoe. E outra coisa eu quero falar, há muito o que falar, mas sempre vamos dar essas pequenas notas. Nós estamos hoje com o nosso velho horário, né? Nosso velho horário. Quer dizer, é mais... Quem chegava atrasado pode procurar chegar adiantado. Mas irmãos, há pessoas... Pode marcar daqui a um ano o dia, a reunião, pode avisar todo dia, cedo, à tarde e à noite, cedo, à tarde e à noite. Mas parece que acha chique chegar atrasado. Chegar atrasado. E o pior de tudo é que o marido fica ali, vamos mulher, a mãe, vamos menina, vamos menino. E a coisa vai ficando tensa dentro de casa, né? E já vem em um clima errado, quando, na verdade, o teu culto começa da tua casa, você já vem no espírito de cultuar a Deus. Então adianta o relógio meia hora, conversa com todos e pratique. Converse. Às vezes você vê irmãos chegando aqui, já quase no amém dos hinos, e às vezes até na pregação. São pequenas coisas, mas devemos corrigir. Amém? Devemos nos corrigir. E chegue mais cedo. Agora, essa semana estivemos viajando. Vocês sabem, o nosso pastor ali em Tramandaí, o pastor Zezo, um grande pastor, porque pastor não é pregar bonito, não é ter grandes sermões. Pastor é ter um coração, como disse Jesus, Pedro, tu me ama? Porque quem ama cuida, quem ama preocupa, quem ama vai atrás, quem ama faz de tudo, compreende e tudo mais. Jesus não disse, então você vai para o seminário, seja um grande pregador. E, pela graça de Deus, aqueles irmãos tiveram o privilégio de ter um genuíno pastor, não um ditador, mas um pastor. Mas Deus o levou e pode dizer que ficou muitos órfãos. E nós assumimos ali a pedido dele mesmo, que era para a gente olhar. Ele pediu para o Neville, deixou confiando nisso. Então eu queria ficar mais por aqui, mas eu tenho mais um compromisso. A cada segunda semana do mês, segundo domingo do mês, nós temos que ir ali para administrar ceia. E o Neville, junto com o Mateus, o filho do irmão, estão testificando e a verdade é que eles estão batizando. Você pergunta, mas ele pode batizar? O que ele não pode é ser pastor, o Neville. Eu dou graças a Deus porque todos os problemas que houve com ele, como ele nos falou aqui, isso levou ele ao pé da cruz e eu vejo que realmente agora que converteu, pelo menos me parece. Então, que vocês orem por eles, tem sido batizado pastor, hoje tem batismo, essa semana teve mais e está indo. Está indo. E vive uma vida de mais consagração, leitura,
até passa vergonha na gente, né? Jejuns. Então eu peço que vocês orem por eles. Ontem nós estivemos em Nonoai, no culto, e hoje nós vamos almoçar e vamos estar com os irmãos ali, o culto da tarde, Coronel Freitas. E vocês orem pelo trabalho, em tudo. E o trabalho, o motorhome andou saindo por aí, né? Manilda andou fazendo esse trabalho. Com quem? Junto com quem? Ah, seus filhos, né? Então, eu sei que nós temos que, como diz Jesus, trabalhar enquanto é dia, porque a noite vem e ninguém pode trabalhar. Também eu sei que o livro Geração está saindo. Sai esse mês ainda, será? Tá. Mas quando vocês lerem esse livro Gerações, de pessoas que viveram ao lado do irmão Brana, e dá o testemunho da vida dele, nas pequenas coisas, eu quero que vocês leiam com este foco, olhando os exemplos, e que você possa se sentir estimulado a seguir os exemplos. Porque, na verdade, ele é o nosso pastor nesta era. Seguimos a mensagem que Deus lhe trouxe. E a Bíblia diz que devamos atentar para a vida do pastor como exemplo e seguir esses passos, né? Agora eu vou pedir para vocês ficarem de pé. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Saudamos a vocês aí da internet, ou quem vai ouvir essas pregações. Procure ouvir com atenção, procure manter reverência, para que Deus possa te falar. Nunca tenha pressa de sair da presença de Deus e nunca tome as coisas de Deus de uma maneira ligeira, mas seja cuidadoso. E aquilo que você não entender, vá nas mensagens. Não digo que tudo, mas eu procuro sempre me basear no que disse o profeta. Não basear em um ponto, mas basear em todo o contexto. Então, o que procuramos fazer é, como uma vez disse o Wilmer, é criar aquela trilha na sua mente, para que você possa, ao ler, saber, e comprovando e ver o que deve ver o centro das coisas. Nós temos tido ultimamente muitas palestras aqui, muitas mesmo. Eu sei que eu tomo bastante tempo, tenho minhas dificuldades de expressar, mas não entenda pelo que eu falo, mas pelo que eu quero falar. E ouça, não uma ou duas vezes, mas você vai entender. Quanto mais você ouvir, mais você vai compreender. E mais você vai constatar isso dentro das Escrituras. Entende? Eu, pelo menos, penso que aquilo que Deus me mostrou, que eu antes, logo após a minha conversão, que eu viria para o sul. E aqui, antes de chegar ao Rio Grande do Sul, eu viria para o oeste. E ali estava a Bíblia, no ar, cheia de cobrinhas. Eu sabia, apesar de ter os 3 meses de crente, eu sabia que aquilo era doutrinas de homens que queria dizer que estava na Bíblia. Eu ouvi a voz do pastor Joaquim, atrás, eu era membro ali, evangelista, e dizia, põe a mão, a palavra de Deus tem que ser respeitada. E em silêncio eu pus a mão, e aquelas cobras caíam dura de morta. Ficou só a Bíblia.
Então, eu creio que Deus me tem dado um ministério central e bíblico. Eu nunca aponto homem algum para que você exponha a fé. Eu nunca aponto a mim mesmo como alguém. Eu aponto sempre a palavra. Sempre a Cristo. Amém? Eu tenho a consciência tranquila pela graça de Deus. Não tento usurpar o lugar da palavra, o lugar de Cristo. Vamos tratar com calma, mas procurando ganhar tempo, né? Capítulo 2 de 2 Tessalonicenses. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Paulo dizendo para a sua congregação que ficasse tranquilos. A primeira carta que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses, ele fala no capítulo 4 sobre a vinda do Senhor. A trombeta, o alarido, a trombeta e a voz de arcanjo e a ressurreição dos mortos e a nossa subida. E vamos dizer, e aquilo explodiu dentro da igreja e muitos foram bem além. Então Paulo aqui ele vai trazer, tirar da mente deles, trazer o equilíbrio para a sua igreja. Olha o que ele diz. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe, se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, tomando o lugar de Cristo, né? Querendo parecer Deus. Então, o que Paulo está dizendo, Jesus vem, vocês permaneçam firmes, mas antes dele vir, tem que acontecer isto. Quer dizer, ele estava centralizando a sua igreja. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora, vós sabeis que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Quer dizer, alguma coisa está segurando a manifestação deste homem do pecado, esta besta. Alguma coisa está segurando, e vocês sabem o que é. Alguma coisa segurava o fogo sobre Sodoma. O que era? Ló. Enquanto Ló não saiu, não podia acontecer nada. E enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, o mundo não sabe que depende. Teu patrão não sabe que depende de você. Tua patroa. Porque já o mistério da injustiça opera. Pare aqui, deixa eu falar. Quando fala mistério, é um mistério. Quer dizer, uma coisa camuflada. É uma coisa que não é devidamente vista. E esse mistério tem que um dia vir à tona, tem que ser revelado. Em Apocalipse 10:7, mas na voz do sétimo anjo, quando tocasse sua trombeta, todos os mistérios
seriam revelados. Quer dizer, Deus haveria de mostrar, revelar esse mistério através do seu mensageiro do último dia. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado, que é a noiva. Depois que ela é tirada, veja, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro de sua boca e aniquilará pelo esplendor de sua vinda. E esse cuja vinda é segundo a eficácia, quer dizer, o poder de Satanás, com todo o poder, sinais e prodígios de mentira. Olha a besta. E com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E, por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Quando a pessoa rejeita a verdade, é enviado um espírito de erro para que ela, então, você quer isso, então creia nisso. Creia nessa mentira. Para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Amém. Pai, por favor, Senhor, tome essa escola, fale, abra o nosso entendimento, nos ajude a explanar, que teu servo possa falar tudo o que é certo e que dê aos teus filhos a compreensão para que quando lerem a tua palavra, lerem as mensagens, possa ver essas realidades, não só para dizer eu sei, mas para estarem prontos, porque o cumprimento de todas estas coisas nos faz ver que é chegado o tempo. Em nome de Jesus pedimos que tu conduzas esta reunião. Amém. Sentai-vos. Eu quero dar o título à nossa palestra hoje. Eu quero falar sobre anticristo, falso profeta e besta. Entende? Essa é a jornada da coisa. Anticristo, falso profeta e besta. Não é que você vai... É 3 pessoas. É o mesmo diabo trabalhando nessas 3 etapas. Anticristo, falso profeta e besta. Se aplica a palavra anticristo para muitas coisas aí fora. Na verdade, nem mesmo teólogos, grandes homens. O irmão Branham disse que uma vez ouviu um grande teólogo pregando que o anticristo era um animal que haveria de surgir, que a cada passo era mais de 100 metros. O irmão Branham ficou admirado da bobagem do que o homem dizia. E era um catedrático. Então, uns aplicam o anticristo. É um sistema político que é contra Cristo, é um governo. Entende? Nós ouvimos muito dizer, é o comunismo anticristo. Nos dias de Nero, aplicava, é Nero o anticristo. Nos dias de Napoleão, é Napoleão. De Hitler, é Hitler, o anticristo. Então, veja vocês, no tempo das cruzadas, a luta do mundo cristão contra os muçulmanos são anticristo.
Mas vamos entender o que é anticristo. Cristo é o quê? É a palavra. Anti quer dizer o quê? Contra. Então, contra a palavra. Hitler nunca fez guerra, nem o comunismo, contra a palavra. Se fosse assim, eles teriam que usar a própria palavra. Aí sim, mas não é um sistema político. Então, veja vocês, que o anticristo é um espírito diabólico contra a própria palavra de Deus. E como nos diz o apóstolo, isso surgirá de entre vós mesmos, quer dizer, do meio. Pilatos, Caifás era o inimigo de Jesus. Mas Judas era um traidor. Para ser um traidor tem que estar no meio e trair aquela causa. Então o anticristo, irmãos, é estar contra a palavra de Deus. Quem usa a própria palavra. Vamos dar um exemplo. No Jardim do Éden, olha de onde veio a coisa. A serpente tomou a própria palavra que Deus havia dado a Eva e fez em forma de pergunta: não disse Deus que podeis comer de todo o fruto do jardim? A irmãzinha Eva disse: sim, Deus disse, só não podemos tocar na árvore do conhecimento e do bem e do mal, que era ela mesma. A serpente foi o primeiro pregador, o diabo foi o primeiro pregador do evangelho. Ele despertou a mente de Eva e lançou a dúvida. Porque Deus sabe o dia que vocês comerem, vossos olhos se abrirão. E era verdade. Conhecereis o bem e o mal. Então nós vemos ali, irmãos, esse espírito, esse demônio, ele acrescentando a mais do que Deus havia falado para Eva e Adão. Então é preciso fazer uso das próprias escrituras. Entende? E se pode, você pode deslocar as escrituras. Isso te faz ser o anticristo. Ou suprimir as escrituras, como nos diz em Apocalipse, quem acrescentar ou tirar. Não é? Ou pode também aplicar mal as escrituras, ou interpretar mal as escrituras. Isto faz desta pessoa um anticristo aos olhos de Deus. Então, tudo que está fora da palavra, qualquer ensino que vem em nome de Deus e não bate com a palavra, ele é o ensino anticristo. É uma coisa que está fora da linha de Deus. Nós vemos, irmãos, deixa-me tomar as escrituras, o apóstolo São João, falando justamente o que faz ser o anticristo, é justamente ensinar, trazer um ensino que não seja bíblico. Entende? O próprio apóstolo São João nos diz que esse termo anticristo ele é definido por um espírito de oposição aos ensinos de Cristo.
1 São João, capítulo 2, verso 18, disse o apóstolo: Filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. De onde muitos se fizeram anticristo? Saíram de nós, mas não era de nós. Porque se fosse de nós, ficaria conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então vocês estão percebendo de onde surge? É do próprio meio. É do próprio meio. Verso 22, ele diz: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ainda olhando capítulo 4, verso 3... E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que está já no mundo. Não é que a coisa vai começar no fim dos tempos. Nós vemos esse espírito nasceu ali. Nasceu, nós vemos ele tipificado em Caim, não é isso? Com sua interpretação, segundo a sua ideia, fez um altar para adorar a Deus e não seguiu o padrão de Deus. E matou a seu próprio irmão, que havia descoberto o meio, como se aproximar de Deus. Nós vemos esse mesmo espírito, irmãos, em Balaão, que era um profeta. Mas se levantou contra o programa de Deus naquele dia. Deus estava com Israel. Nós vemos esse mesmo espírito diabólico em Esaú, filhos do mesmo pai, Esaú e Jacó, mas ele perseguia o seu irmão. Veja você, queria a bênção. Então nós podemos ver que quando Jesus veio à terra, ali no ministério de Jesus, ali estava Judas. Jesus se foi, Judas se enforcou. Jesus veio no dia do Pentecoste, o espírito do anticristo também veio. Ele se manifestou. O próprio Paulo diz o seguinte: eu sei que após a minha partida, lobos devoradores entrarão no meio de vós e não terão dó do rebanho. E isto surgirá de entre vós mesmos. É este o espírito do anticristo. Não é o comunismo, não é o socialismo, não é a democracia, não é o Saddam Hussein, não é o Hitler, não é o Stalin. É aquilo que Jesus disse em Mateus 24, 24. Que os dois espíritos seriam tão parecidos que, se possível, enganaria até os escolhidos. É algo que veio para enganar. Surgiu para enganar. Agora você pode ver que Policarpo também, que era um discípulo de São João, como nós vimos, João aplica que qualquer ensino fora da palavra é anticristo.
E Policarpo, ele, quando escreveu a sua carta, a carta de Policarpo aos Filipenses, ele disse que todos aqueles que pregassem uma falsa doutrina, este era anticristo. Policarpo foi o discípulo de João. Então a coisa, irmãos, está por aí. Como começou este espírito a desenvolver no seio da igreja cristã? Nós sabemos que começou com uma obra chamada a obra dos Nicolaítas. A obra dos Nicolaítas. Isso não é porque veio do diácono Nicolau, não. A palavra nicolaíta vem do grego, laico. Nico quer dizer conquistar. E laico, que é laicalismo, quer dizer, o leigo é uma pessoa que está à margem do saber. Então, conquistar os leigos, quer dizer, os simples. É onde veio a mente humana, o espírito, à medida que a igreja foi crescendo em números, e nem todos são convertidos. São boas pessoas, mas nem todos nasceram de novo. Então tem uma mente carnal. E aí começaram o quê? Começou, como diz o irmão Brana, começou com dito. Depois aquilo se tornou uma doutrina. E com o tempo, aquele espírito nicolaíta, ele se encarnou. Ele foi coroado. O que é o nicolaítismo? É a liderança do homem no lugar da liderança do Espírito Santo. Isso é o que é nicolaítismo. Porque as coisas de Deus, elas até parecem uma coisa sem... Você já viu alguém cantar na segunda voz, só a segunda, sozinha? Não parece que está bonita, né? E as coisas de Deus, para a mente humana, que pensa que ele tem a resposta para tudo e o controle de tudo, as coisas de Deus parece que não funcionam. Então, nós temos que ter homens mais inteligentes. Nós temos que formar uma hierarquia. Nós temos que ter um representante. Quando a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João eram considerados, há muita diferença de você ser considerado e você se fazer ser considerado, à força. O sistema do homem parece muito com o sistema de Deus. Só que o sistema de Deus vem de lá para cá, a pessoa considera. Enquanto o sistema do homem é imposto à força estatutária e assim por diante. Então o homem quis ocupar a liderança do Espírito Santo. Por isso, pelo ano 160, por aí, diante de um movimento chamado montanismo, se organizaram. Entende? Aqueles genuínos cristãos que se intitularam católicos, quer dizer, eram os tradicionais contra aquela novidade. E ninguém supunha que aquilo mais tarde haveria de se tornar uma denominação, uma organização, e tomar o nome Igreja Católica. Então nós vemos que há certas coisas que elas são boas de momento, mas depois disso se tornam mal. Por exemplo, quando Israel,
que vivia as tribos confederadas, eles não tinham nenhum rei entre eles. E quando viam os inimigos, eles se ajuntavam e venciam os adversários. O povo foram a Gideão, que foi um juiz, e disse: ora, reina sobre nós. Você, seu filho, o filho do teu filho. Ele disse: não, Deus reina sobre vocês. Jefté, sempre eles querem pôr o homem a quem Deus usa como o cacique. E enquanto Israel estava vivendo dessa forma, nós vemos que Israel estava de pé. Tinha luta entre eles às vezes, mas o dia que os anciãos chegaram a Samuel e disseram: nós queremos um rei como as demais nações têm. Um rei que sai com eles para a guerra. Aquilo entristeceu a Samuel, e Deus disse: Samuel, eles não rejeitaram a ti só. Rejeitaram a mim para que eu não reinasse sobre eles. E Deus lhes deu um rei, conforme eles queriam, Saul. E Deus disse: na minha ira, eu dei Saul por 40 anos, Saul filho de Cis. Quer dizer, era uma vontade permissiva, não a vontade perfeita. Depois veio Davi. E nós vemos para onde os reis de Israel levaram aquela nação à destruição, ao pecado, à idolatria. É isso a cabeça humana. Samuel disse: ele vai cobrar imposto, ele vai tomar vossas filhas, fazer delas padeiras, tomar seus filhos, fazer deles soldados. Mas queremos um rei. Queremos ser igual à igreja tal. Assembleia de Deus, ela tem um rei, tem seus príncipes da região, dos estados, todas elas, universal, todas elas têm seu reizinho. Por quê? Todas são filhas da grande meretriz, porque a primeira foi a Igreja Católica. Como que nasceu isso, irmão Febrônio? Por esse espírito nicolaíta. De momento era um espírito, e um espírito não tem como coroar um espírito. Mas quando esse espírito ele se encarna, quando ele se encarnou, aí sim, foi coroado. 300 anos depois de Cristo, quando surgiu a Igreja Católica Apostólica Romana, vemos o que? Esse espírito do anticristo se encarnou. Agora, o cristianismo, vamos dizer, tinha um cabeça. Alguém que ocupou o lugar de Cristo e dizia o que tinha que fazer. Tirou a Bíblia fora e começou a ensinar seus purgatórios, suas ave-marias, suas velas, e passou a tomar conta do mundo, tanto o lado político como o lado religioso. Então vejamos, o espírito nicolaíta agora ele foi coroado. Ele se tornou, se oficializou, se encarnou. E quando ele se encarnou, temos a segunda etapa deste espírito. Agora é chamado o homem do pecado, o ensinador de mentiras. Vocês vejam, não quer dizer que terminou o espírito do anticristo. Não, ele agora simplesmente pegou força. Por isso que na primeiro selo, o grande mistério
dos 4 primeiros selos é justamente a revelação deste Espírito, no que é que ele se torna. Leia os 4 primeiros selos. O primeiro, Apocalipse capítulo 6. Vocês vê que ali está o primeiro selo. Deixa eu ver aqui. Ali está o primeiro selo. Olha bem. E havendo o cordeiro aberto, um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como a voz de trovão, vem e vê. Eu quero parar aqui. Um dia eu fiquei de boca aberta de ver um ancião neste país ler esta palavra aqui, que eu acabei de ler. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, ele disse, veja, esse aqui não diz um dos selos, não é o primeiro selo, esse é o 7º selo, que abriu os demais. É incrível. Ter coragem de contradizer as Escrituras. Quando, olha bem, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê. Cada animal, os 4 animais, o que era o leão, o boi, o que o outro? O homem e a águia. Abriu os 4 selos, cada selo teve um animal dizendo, vem e vê. O 5º já não temos mais essa voz. O 6º, o 7º não temos. Eu perguntaria a esse colega, então aí é o 7º? E abriria mostrando muitas vezes o irmão Branham dizer, veja, temos aqui o primeiro selo, cada um dos 4 primeiros selos teve uma voz dizendo. Mas, e as pessoas, ora, Deus tenha misericórdia. Nós temos que ser bíblicos. Ser bíblicos. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. O cavaleiro é o diabo. O diabo sempre ele é aquele dragão vermelho que a Bíblia fala. Aquele é o diabo, que vem lá de trás, entende? Que dominou o Império Romano, entende? Quando caiu o Império, ele ressuscitou através de uma religião, se encarnou, deu seu poder. Leia Apocalipse 13. Então vejamos que o cavalo branco, pela revelação dos selos, o próprio anjo de Deus mostrou, irmão Branham, disse, esse é o espírito do anticristo. Olha o espírito nicolaíta. A coisa errada já operando no meio da igreja. Ensinos errados. Quando havia pessoas, já nos dias dos apóstolos, dizia que já tinha acontecido a ressurreição. Entende? Ora, esse é o espírito o cavaleiro branco, é o espírito do anticristo. Estude o primeiro selo. Quem saiu para combater ele? O leão. O que é leão? Fé. O que é o leão? Rei. Então, quando a igreja começou, vamos dizer,
que no início não havia os evangelhos, não havia essas cartas de Paulo. Então a coisa surgiu ditos, aquilo foi virando doutrina e foi virando grupos. O que Deus fez? Usou Mateus, Marcos, Lucas e João. Escreveram o evangelho. Isso endireitou a igreja. E veio as cartas de Paulo. E veio as cartas de Pedro. E veio as cartas de João. E veio a carta de Tiago. Era Deus consolidando o seu povo naquilo que eles deveriam crer. Era o leão combatendo aquele espírito do anticristo. Você veja que esse espírito do anticristo, cavaleiro do cavalo branco, ele tinha um arco, mas ele não tinha flecha. Ele não podia ferir a ninguém. Mas ele saiu vitorioso e para vencer. Quer dizer, ele saiu para vencer. E quando esse espírito, ele se encarnou no bispo de Roma, se eu não me engano, São Sadânzio, ali simplesmente ele foi coroado. Agora tinha um representante. E o segundo cavaleiro estava no cavalo vermelho. Sangue, perseguição. Antes era o Império Romano que perseguia os cristãos. Agora era cristãos perseguindo cristãos e usando a própria Bíblia. O que disse Jesus? Forçai-os a entrar. Na cidade de Éfeso foi morto 7.000 irmãos que não aceitaram aquilo. Mas foi quando ele foi coroado e casou-se com o Estado na era de Pérgamo, agora usou a força do Estado para obrigar aqueles que não concordavam com eles a concordar. E onde houve mortes. De tal modo que desde o ano 400 e pouco, no tempo de Agostinho, que é tido como o teólogo top deles, o próprio Agostinho falou que deveria ser constranger, forçar a estes a virem para a igreja. Desde 400 e pouco até 1700 e pouco, no tempo das Inquisições, o próprio livro romano, creio que é Regras da Nossa Fé, eles confessam que mataram 78 milhões de hereges. Sabe quem eram os hereges? Irmãos. Por isso que João ficou boquiaberto quando olhou Apocalipse 17 e viu aquela mulher com cruzes, com isso, com aquilo, uma cristã embriagada com sangue dos santos. E o anjo disse, por que você admira? Por que você admira? Os reis da terra têm fornicado com ela, quer dizer, têm comido a doutrina dela, têm vivido pela doutrina dela. Então, esse espírito do anticristo, ele se formou uma organização com seus próprios ensinos, com a sua própria regra, sua própria Bíblia. E ele reinou desde 300 e pouco até o ano 1520, vamos dizer, quando Deus levantou Lutero. Mas antes de Deus levantar Lutero, o homem, nós tivemos o cavaleiro sobre o cavalo negro, fazendo comércio, uma medida de trigo por um dinheiro, uma medida de cevada por um dinheiro. Foi as indulgências. Até hoje se paga a missa para tirar do 7º dia. Tudo tem que ter dinheiro.
para tirar a alma do purgatório. Vendia cadeira. Você quer uma cadeira perto de Maria? Essa custa mais. Você quer perto de Pedro? Perto de Jesus? Ó. E a pregação é esta: tenha misericórdia do teu pai, do teu avô, do teu filho que morreu, está no inferno. Compra a salvação dele. Quando a moeda bate no fundo do cofre, essa alma sai de lá. Entende? Lutero se levantou contra isso. Quem viu o filme Lutero? É certíssimo aquele filme. Eu tenho a história, a melhor história sobre a Reforma, por Daubner. Entende? A Reforma e a Contra-Reforma. Então, nós vemos, irmãos, que Deus, naquele tempo, ele disse também do cavalo negro. Pode ver, uma voz saiu e disse: não danifiques o quê? O azeite e o vinho. O azeite é o Espírito Santo e o vinho é o estímulo que ele traz. Nós tivemos muitos mártires. Muitos mártires nesse tempo. Aí Deus mandou quem? Mandou o homem. Homem representa sabedoria, Dr. Martin Lutero, Dr. Calvínio, Dr. Zwinglio, Dr. Wycliffe, Dr. João Hus. Não, João Hus foi antes, mas foi o homem de Deus. Entende? Veja vocês. Lutero traduziu a Bíblia e levou o povo a olhar para a Bíblia. Eu vou parar aqui e fazer um parênteses. Não importa quão forte você seja para exigir, para pregar, pode ser um legalista daquele que usa régua, usa medidas. Mas, se não der um fundamento, as pessoas não têm por onde seguir adiante. Quando morre aquela pessoa, se foi tudo. Sanarola, que foi bem antes de Lutero, fez isto. João Hus, 102 anos antes de Lutero, também aconteceu o mesmo. Roma queimou eles. Mas com Lutero foi diferente. João Hus, antes de morrer, Hus quer dizer, acho que quer dizer pato, né? Ganso, né? Ele disse: daqui a 100 anos nascerá um cisne e vocês não vão poder matar. 102 anos depois veio Lutero. Eles não puderam. O que fez Lutero? Enquanto Lutero estava sendo caçado como uma agulha no palheiro, os seus amigos o haviam escondido lá num castelo de um amigo, puseram o nome dele de um cavaleiro lá como soldado, deram um quarto. Lutero ficou ali, começou a traduzir a Bíblia, traduziu o Novo Testamento. E ele diz: enquanto eu dormia, quer dizer, eu descansava, eu traduzi. E Deus fez a obra. Quer dizer, os protestos de Lutero agora tinham base bíblica. Tudo que você põe usando a Escritura, aquilo produz. Aquilo permanece. E Deus quer que tenhamos uma fé bíblica. Por isso que Jesus parou junto àqueles 2 discípulos no caminho de Emaús e começou a citar para eles a Bíblia. Por que Jesus não chegou e disse: ei, estou eu aqui, ó. Eu disse. Que raízes eles teriam? Mas Jesus começou a apontar a Bíblia. A tua fé tem que ter raízes. E Paulo diz que você tem que estar pronto para responder a causa da tua fé. Agora, se você não estuda, se você não ouve, se você não para, se você deixa o trabalho ocupar as 24 horas de sua vida e o lazer, o que é que você poderá explicar quando alguém lhe perguntar sobre a razão da sua fé? Não vai saber nada.
E essas pessoas não têm raízes. Eu digo, você tem que ter raízes, como uma árvore. Esses dias eu derrubei umas árvores ali na minha chácara, nogueiras. Derrubei uma, não foi que eu derrubei, o vento derrubou. E eu me assustei com as que estavam junto da minha casa, porque eu olhei a árvore que caiu, não tem muita raiz, não tem coisa, pinhão, não entra. Mandei cortar os galhos daquela perto da minha casa. O que é uma raiz? A raiz serve para a sustentação da árvore e para a alimentação. Entende? O tempo que outros perecem, aquela árvore está lá do fundo, tirando a seiva, a água, enquanto as outras cá de cima morrem no verão. Chega a luta, chega o problema, vai secando o crente. Por quê? Você tem que ter tempo para as coisas de Deus. A fé vem pelo ouvir. Não seja você um relaxado. Não seja você um colecionador só de mensagens. João é o tipo da noiva. Toma o livro aberto, que é a mensagem, e coma-o. Coma, não é engula, não. O estômago não tem dente. Coma, vai devagar, olhe. Eu vos tenho dito, o que você não souber, pergunte. Vocês têm pastor. Não quero dar problema para o pastor. Irmãos, esse é o meu dever. E a minha satisfação é saber que cada um está bem sadio nas coisas de Deus. João diz que eu não tenho maior prazer em saber que meus filhos andam na verdade. Por que dá errado quando temos a verdade? Porque o pedreiro vai fazer a parede torta. Se ele tem a régua, se ele tem um prumo, se ele tem um nível, se ele tem tudo. Não há motivo de fazermos coisas erradas se temos tudo. Amém? Então nós vamos voltar aqui. Olha, o espírito nicolaíta agora já tinha o seu representante. O falso profeta. Falso profeta é o falsos ensinos. Essa é a marcha. E vemos que este homem, o que ele fez em nossa leitura, se assenta no trono de Deus, parecendo Deus. Quando a Escritura diz, só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Eu creio no sacerdócio universal, que é todo o corpo de Cristo. Eu não creio em nenhum homem, nenhuma religião para representar o sacerdócio. Quando a Bíblia diz que nós somos os sacerdotes, todos. Você é uma sacerdotisa. Então, vejamos, irmãos, aí ele é chamado o homem da iniquidade, né? O filho da perdição. Nós vemos como a coisa vai evoluindo. Vocês estão acompanhando? E nós chegamos agora no tempo da águia. No tempo da águia, que quer dizer revelação, profeta. E é justamente qual é o poder que se enfrenta hoje? É o cavalo baio, que é uma mistura dos 3 primeiros etapas do adversário. É uma mistura do cavalo, é uma mistura do branco, do vermelho e um pouco do preto, você obtém o baio. Quer dizer que a coisa hoje está mesclada.
Ah, mas eles mataram lá. Não mata hoje porque ainda não tem um apoio, mas vamos ter. Ah, hoje é diferente. Pelo que eu vi, parece que esses dias o Papa convocou os ministros evangélicos em Roma, né? Quando nem deveria pisar o pé por ali. Tem certos ambientes que vão, sai pior. Recordo uma moça que uma vez foi no manicômio, ela falava línguas e orava e tudo mais, se foi lá, saiu cheia de demônio. Olha, você tem que saber aonde você vai, o que você ouve. Então nós vemos, irmãos, que este é o dia. Meu tempo está terminando, mas deixa-me ir rápido. Ele deve se manifestar a sua última cavalgada desse espírito de anticristo é a manifestação da... Alguém sabe? Da besta. O que esses dias estudamos aqui em 3 cultos, Apocalipse 13. Estudamos a besta, a imagem da besta, sinais e assim por diante. O que acontece é isso, a besta, ele tem que se manifestar, mas as escrituras que lemos diz que alguém está segurando a coisa. Mas será tirada. Então manifestará o quê? O homem do pecado, o filho da perdição, a besta. A besta. A palavra besta quer dizer poder. Não é um nome pejorativo. Significa poder. Se manifestará a besta. Quando? Quando a noiva subir. E o que nos diz as Escrituras? E o diabo que nos acusa dia e noite vai ser chutado de lá. Então, será chutado. Ele descerá, Satanás, e se encarnará o próprio diabo. Neste homem do pecado. Por isso que a Bíblia diz, quem tem sabedoria, conte o número da besta, que é 666. E aonde está esse número? No rodapé daquela coroa tríplice, mostrando que tem poder sobre terra, purgatório e o céu. E no rodapé está escrito, Vicarivis Filii Dei. Que quer dizer, Vicarivis quer dizer vigário. Filho quer dizer filho, Dei, Deus. Vigário, filho de Deus. Você toma essas letras latinas, toma essas letras e transforma em algarismo romano. V vale o quê? 5, D vale 500, L vale 50. É isso, né? O I vale 1. Dá na mosca 666. E a Bíblia diz, quem tem sabedoria, conte. Vicarives quer dizer vigário. A palavra vigário quer dizer em lugar de outro. Então, o que quer? Vamos traduzir? Em lugar do Filho de Deus. E a Bíblia diz, sentando no templo de Deus, querendo ser Deus. Fazendo santos por aí, canonizando. Entende? Eu digo que no Brasil não adianta ser católico, não. Quantos santos católicos já foi canonizado? Acho que foi uma só aqui, nem era de origem italiana ainda. Não compensa ser católico aqui, não. Ninguém vira santo. Então, veja vocês. Um dia eu conto para vocês como é que é feito esse trabalho. Então, irmãos, podemos observar, vamos agora rapidamente, Apocalipse 13.
que o dragão entregou o seu poder. Deixa eu passar aqui. A besta. Verso 4. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E aí vai seguindo, né? E a Bíblia diz que adoraram a todos os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. E logo mais, João disse, vi subir da terra uma outra besta, uma besta civil, que aponta para a América do Norte, um cordeiro, né, com 2 chifres, poder civil, poder religioso. E ele fez o quê? Olha bem, falava como dragão. Começou como cordeiro, falou como diabo. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Morreu como império, levantou como religião. Roma. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta. O que é essa imagem? É o Concílio Mundial das Igrejas Evangélicas, o ecumenismo, que aos poucos se agrega à Igreja Católica. E isso está em pleno andamento. Isso deu começo no ano 69, foi? Com o Papa João 23, se não me engano. Logo mais veio o Papa Paulo VI e abriu e deu prosseguimento ao Concílio do Vaticano. E creio que esse concílio terminou no Papa João Paulo II. Onde todos os evangélicos foram chamados para estar ali e observar. E voltaram de lá e disse que a coisa é espiritual. Então vocês vejam, nós estudamos já isso aqui, eu não vou repetir. Não vamos repetir. Mas, nos diz, quando a verdade, esse demônio descer e se encarnar nesse sistema, porque a Igreja Católica, ela é mãe. Se ela é mãe, é porque tem filhas. Não existe mãe sem filha. A mãe das abominações, das prostituições, e Deus diz, queimarei suas filhas com fogo. Quem são as filhas? São as igrejas protestantes. Então, tudo junto, porque antes do arrebatamento, o joio tem que ser amarrado em feixe para ser queimado, né? É isso? E o trigo? Tem que ir para o celeiro. E a palha do trigo? Fogo. Fogo, fogo. Então, irmãos, e a Escritura diz que foi concedido que desse espírito a imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Quer dizer, eles vão ter autoridade. E fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Quer dizer, quando esse demônio descesse, Satanás, e se encarnar, mas depois que a igreja vai embora. Porque se você vai ficar por aí, não cuidar da sua vida, vai ficar. E se é difícil tirar um dente com anestesia, olha, a tribulação é igual arrancar o dente sem anestesia, igual antigamente. Metia o pé no peito do camarada e pegava o buticão e
e puxava. Você vai ter que dar a sua vida, mas já tem que entrar salvo. Então, veja você, e eles farão isto. É um sistema mundial. Muita gente pensa, é só a Igreja Católica. Não, irmãos. Representada a Igreja Católica camuflada, ou sistema religioso camuflado. Entende? Porque é o que manda o dinheiro no mundo. A maioria do mundo não é cristãos, são pagãos. China, Índia e etc. É claro que ninguém vai virar católico. É um sistema, como já vos expliquei, é um sistema, uma nova ordem mundial. E essa besta, é isso aí. E quem não tiver o seu número, a sua marca, não estiver de acordo, esses dias falamos sobre um biochips aqui, alguma coisa, porque a tecnologia vai ser usada e ela vem mostrando fatores positivos até que seja dado o último bote. Então, veja vocês. Eles vão controlar a economia do mundo, eles vão controlar a liberdade das pessoas, eles vão controlar todo o sistema. E hoje, devido a essas lutas aí, guerrilheiro, esses muçulmanos que se explodem, quem não entrar nesse sistema vai ser chamado, esse aí é um terrorista, que é bagunça. É isso. E a Bíblia nos diz o quê? E serão mortos. Mas é só aqui que diz isso? Não. Também nos diz aqui, vamos ver se eu acho. O dragão, que é o diabo, que irou contra a mulher, né, que deu luz, queria o filho dela, que é Jesus. Entende? A mulher fugiu, foi guardada. Daí o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua semente, que é a igreja que vai ficar depois do arrebatamento, vai ficar por aí. E os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. E como diz aqui, e os matará. E os matará. Se hoje você não tem coragem, minha irmã, de se identificar com uma cristã nas suas vestes, lá no seu trabalho, entende? Lá, por causa de um salário ter que pôr slack, isso não é cristianismo. Vai aguentar dar o couro lá? Se não consegue deixar o cabelo crescer, se não consegue viver uma vida cristã, será que vai aguentar lá? E eu penso que não haverá pessoa mais infeliz do que aqueles que estiveram na mensagem precursora, preparadora para o arrebatamento. O assembleiano pode dizer, eu não sabia. O batista, o católico pode dizer, eu não sabia. Mas nós não podemos dizer, eu não sabia. Por favor. Por favor. Pensa o arrebatamento acontecendo. E você olha dali para frente o que resta. Vão ser caçados como animais. Cães selvagens caçando. Viver fora de todo o sistema. Aí você vai ter vontade de ter cuidado melhor da sua vida espiritual. Vai ter, como diz as Escrituras, dá-nos do vosso azeite. Quer dizer, eu quero que vocês, as virgens prudentes, tenham. Vai comprar. Quer dizer, vai orar, vai consagrar, vai obedecer, vai
e quando vão buscar, já foi. Já é o selo. Tá? Já fechou a porta. E elas pagarão por causa da sua negligência. E eu pergunto, que prazer você terá no seu salário quando você receber o fim do mês e você ficou? Que prazer você vai ter nas suas roupas, nos seus amigos, amigas, nos seus sapatos de Jezabel, de meio palmo de altura? Que prazer você vai ter na comida? Que prazer terá o travesseiro, a cama? Que prazer terá o marido, terá nos filhos, sei lá, em quem mais? Mãe, pai? Irmãos, não dá de perder essa. Temos que ir e só ir e ir. Como vamos fazer para ir? Deixa tudo que para trás fica e avança. Avança, põe os olhos lá no alvo. Põe o teu coração, porque onde você pôr o coração, você vai pôr a mão, você vai herdar. Então, é isto que falta. Será tirado o que o detém, e então se manifestará a besta. O Estado se unindo à religião, ao sistema, como no tempo das eras negras, que não se fazia distinção entre Estado e igreja. Entende? E a perseguição. É a besta. Controlando o sistema do mundo, fazendo pacto com os judeus, passando a perna nos judeus, e os países europeus simplesmente entregarão seu poder a ele, porque é um homem de uma diplomacia. Eles têm uma diplomacia suave, sabem como manejar as coisas. É a diplomacia mais antiga do mundo, é a do sistema romano. Antigamente, quando eles não podiam na força, eles ganhavam na diplomacia. Fizeram assim com João Rus, com os húngaros. Então, veja vocês. Uma sabedoria, uma habilidade, entende? Uma pessoa parece tão amável, mas você lembra, ali está o branco, ali está o vermelho, ali está o preto. Está tudo lá dentro. Na hora que precisar tirar essa carta, tira. Depende o momento. Controlará esse sistema, ele terá um representante. Vocês, terminando, eu quero dizer, vocês têm visto, lido de perto a proposta que o Vaticano tem feito ao mundo? E como que os grandes políticos, até o presidente da ONU, aquele asiático, esses dias estava defendendo isto, para que não haja solavanco nos países, quer dizer, o Brasil, Grécia, tem que haver o quê? Um sistema mundial justo para equilibrar as finanças, para equilibrar para que não haja essas quedas, sobe e desce. A conversa é linda. Você lê ali, só falta chorar. É bonito, mas que diz as Escrituras? Que aqueles 10 entregará o seu poder à besta. É a Europa, representada as 10 regiões do tempo do Império Romano, entregará o seu poder a ela.
E quando ela tiver tudo, ela vai dar o golpe e aí é que vem o juízo. Apocalipse 18. Então, amados, é esta jornada. É a jornada do diabo. E a Bíblia diz que há um espírito de rã saiu dessa gente. Da besta, do falso profeta e de quem mais? Mais um outro, né? Por que rã? Rã é um bicho que pula, quando ele pula, salta para frente, mas ele sempre está olhando para trás. Por isso que vocês têm medo, né, irmãs? Não sabe se o bicho vai para cima de vocês? Então, a gente sempre fica olhando lá o que fizeram no concílio de Nicéia, a coisa lá atrás. Esse é o espírito que há neles. Que Deus possa vos abençoar, mas eu recomendo, estude os 4 primeiros selos, porque é disso que eles tratam. E é isso que seria revelado pelo mensageiro. Quer dizer, Deus abriria esse mistério. E como Deus abriu esse mistério? Há pessoas que leem e não vê, não sabe. Eu também, as primeiras vezes, não vi. Mas você tem que ter um olhar mais prescrutador, ver mais profundo as coisas de Deus. Que Deus os abençoe. Se você não tiver os selos, procure tê-los. Quem é que não tem? Levante a mão, deixe-me ver. Só tem uma mão lá atrás levantada? Mas o papai não tem? Não, mas o antigo vale. Estude com calma, com calma. Mastigue devagar. Diz que tem que mastigar bastante antes de engolir. Coma. Os 4 primeiros selos revela esta cavalgada do diabo até o diabo se encarnar. Lá vem o diabo como anticristo. Depois é o quê? O falso profeta, com seus falsos ensinos, suas mentiras. O vigário, ocupando o lugar de Cristo, né? E vem vindo. Depois que a noiva é tirada, aí vira o bicho, a besta. Pastor, então nós não vamos estar aqui? Graças a Deus. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Fiquemos de pé. Querido Pai, nós vemos que a última cavalgada do adversário, ele teve nome. Ele não teve quando estava sobre o cavalo branco, nem vermelho, nem negro. Mas o seu último poder, ele teve o nome, chama-se morte. Pai, queremos lhe agradecer pelo Senhor nos ter aberto, revelado estas mensagens, enviado o teu anjo e declarado ao teu profeta o que era tudo isto quando ele pensava tão contrário. Nós queremos lhe agradecer. Tu tens cumprido a tua palavra e nós não queremos ter isto por só menos. Pelo contrário, queremos, ó Deus, honrar, agradecer, te glorificar. Eu sei, mas não nos deixe fazer uso disso com orgulho para pisar em quem quer que seja. O que podemos dizer é, tire, Senhor, o teu povo que estão dentro desses sistemas, como diz o Senhor, sai dela, povo meu. Que o Senhor possa tirar nossos irmãos e irmãs, saia de lá e venha para Cristo, tome a palavra de Deus. Senhor, seja com teus filhos nesse dia e lhes dê um agradável dia.
Em nome de Jesus, amém. Então, até a tarde. Somente um pouquinho, pode se sentar. Eu sempre estou cobrando das irmãs, né? Treinar as crianças para... Pode vir as crianças, pode vir. Elas vão fazer uma apresentação, cantar um hino. E eu espero que sempre faça isso, declarar salmos, entende? Eu conheço uma criança bem pequenina que ela já sabe orar o Pai Nosso. E posso conhecer gente grande que não sabe, né? Escuta aqui, gurizada. Quantos que sabem o Pai Nosso de cor? Então tá. Qualquer dia eu chamo alguém aqui. Vamos cantar. Verdes pastos. Me guia mansamente pelas águas tranquilas e refrigera minha alma. Me guia pelas veredas da justiça pelo amor do seu nome. Mesmo quando esteja... Ainda que eu andasse pelo vale da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Tua vara e o teu cajado faz... Tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Opa! Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar, sendo Ele meu pastor, tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar, sendo Ele o meu pastor, tudo suprirá. Nada faltará, sendo Ele o meu pastor, tudo suprirá. Nada faltará, sendo Ele o meu pastor, tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar, sendo Ele o meu pastor, tudo suprirá. O Senhor é o meu pastor e nada mais há de faltar, sendo Ele meu pastor, tudo suprirá. Nada faltará, sendo Ele o meu pastor, tudo suprirá. Nada faltará, sendo Ele o meu pastor, tudo suprirá. Ainda que eu ande
Amém. Então, bom dia a todos vocês, igreja, vocês da internet, e até pela tarde.